Oi, turma! Presentes preciosos de Deus. Vamos para mais uma história da Bíblia? Lembrando que nós estamos no período da Páscoa e por isso nós estamos vendo a última semana da vida de Jesus. E nossa última história, nós vimos que Judas, ele fez um acordo com os chefes dos sacerdotes, os escribas, de entregar Jesus por uma certa quantia em dinheiro. E agora, depois que isso aconteceu, Jesus ele vai cear, né? Ele vai comemorar a Páscoa com os seus discípulos. E essa seria a última ceia. Então você vai achar escrito na sua Bíblia a última ceia ou a última Páscoa do Senhor. E a Bíblia conta que os discípulos perguntam para o Senhor aonde ele queria que eles fizessem a Páscoa. E Jesus fala assim para dois dos seus discípulos, eles estão todos juntos, e Deus chama dois discípulos e fala assim: olha, eu quero que vocês vão até a cidade. Lá vocês vão encontrar um homem com um vaso de água. Segue esse homem. E na casa que ele entrar, vocês falam com o dono da casa assim: olha, o mestre diz: onde é o lugar que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vai mostrar o lugar para vocês. E ali vocês preparam a Páscoa. E aconteceu do jeitinho que Jesus tinha falado para os seus dois discípulos, né? Aquele homem arrumou um lugar, era um lugar grande, ele já tinha mobília, e ali os discípulos de Jesus, eles prepararam a Páscoa, e Jesus agora, ele estava com os seus 12 discípulos ali. Jesus conversou com os seus discípulos, aquela seria a sua última ceia com ele, seu último momento com todos os seus discípulos juntos, e ele queria muito conversar com eles. E Jesus estava preparando eles, porque Jesus já ia morrer. Aquele ali eram os seus últimos momentos com todos eles reunidos. Então Jesus fala para eles que alguém ali vai traí-lo. E eles começam a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E Jesus se cala, até que um discípulo vai, que é bem chegado a Jesus, ele pergunta para Jesus, e Jesus diz que é Judas que vai traí-lo. E Jesus agora, ele vai comer com os seus discípulos. Então a Bíblia diz que ele pega o pão e ele abençoa o pão. Ele pega o pão, ele abençoa o pão, ele ora e aí ele divide o pão e ele vai dando o pão para os seus discípulos. Era o pão na época, ele era mais ou menos assim, o pão que eles comiam, o pão daquela época. E assim Jesus vai entregando e os discípulos vão pegando o pão e vão passando e eles vão comendo. E Jesus fala assim para eles: comam, porque isto é o meu corpo. Jesus já estava já simbolizando o corpo lá na cruz, que ele iria doar o corpo dele, o sacrifício lá na cruz por amor a mim e por amor a você. Da mesma forma, Jesus também pegou o cálice com o suco de uva, e Jesus também, ele serviu para os seus discípulos, todos eles serviram, e ele falou para eles também: peguem, tomam, bebam. E os discípulos beberam, e ele disse assim: isso representa o meu sangue. Jesus já estava falando também que era o sangue que ele iria derramar na cruz por causa do nosso pecado, no meu lugar e no seu lugar. E eles comem junto ali, né? E Jesus fala para eles que eles vão abandoná-lo, né? E eles falam: não, eu não vou te abandonar. Pedro, então, é o primeiro. Pedro diz assim: Senhor, eu nunca vou te abandonar. Mesmo se todo mundo te deixar, eu jamais te abandonarei. Jesus fala assim para Pedro: Pedro, Pedro, ainda esta noite, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar.
Não, Senhor, eu não vou te negar. Não, Senhor, eu não vou te abandonar. Eu vou ficar contigo até o final. E todos os discípulos falando, né? E Jesus, agora nesse momento, depois que eles comem, que eles ceiam, né? Estão todos juntos, eles estão alegres, felizes, porque a Bíblia diz que eles cantam um hino e eles vão ao Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras tinha um jardim, que era o Jardim do Getsêmani. E Jesus, ele deixa seus discípulos e ele chama a parte dali daqueles discípulos Pedro, Tiago e João. E ele fala para Pedro, Tiago e João que ele vai orar e chama para eles irem com ele até um certo ponto. E eles vão, ficam longe dos discípulos e agora Jesus fala para eles: olha, eu preciso orar. E Jesus conta para eles que ele está muito angustiado. Ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui comigo, orem comigo, vigiem comigo. E Jesus sobe lá no monte, um pouquinho mais acima de onde eles estavam, e Jesus começa a orar, começa a falar com o Pai. Mas Pedro, Tiago e João, olha o que acontece com eles. Em vez de eles estarem orando com o Senhor, eles estão tão cansados que eles dormem. E o Senhor está lá orando, angustiado, e o Senhor desce, e quando Jesus olha, ele fala: vocês não podem orar comigo, acordem. E eles não conseguem nem abrir o olho de tanto sono. E Jesus vai novamente lá falar com o Pai. Jesus faz isso umas 3 vezes e eles não acordam. E a Bíblia diz que Jesus, ele começa a orar e ele está tão angustiado, que o suor dele se transforma em gotas de sangue. E Deus ouve a oração do Senhor e Deus manda um anjo. E um anjo vem e o anjo começa. Ele conforta o Senhor, ele sustenta o Senhor Jesus naquele momento de tanta tristeza que ele estava passando, de tanta angústia, porque ele já estava sentindo o peso do nosso pecado. Ele já estava sentindo a dor do nosso pecado, porque o salário do pecado, ele é a morte. E Jesus ia morrer por causa do meu e do seu pecado. Jesus ia trazer sobre ele, sobre si, todo o pecado do mundo. Era muito sofrimento, era muita dor. E tão intenso ele orava que o suor dele transformavam-se em gotas de sangue e caíam aquelas gotas e o anjo do Senhor confortava o nosso querido, o nosso amado Jesus. E os discípulos continuavam ali dormindo e Jesus foi e veio agora e Jesus fala com eles e Jesus diz: acorda, vigiem, está chegando a minha hora. Jesus sabia que Judas já estava vindo e Judas já vinha prender Jesus, junto com as pessoas, né? E Judas veio e chegou perto de Jesus, ele vinha com uma multidão de pessoas e essas pessoas, a Bíblia diz que eles vinham armados, eles vinham com espadas, alguns vinham com pau e eles vieram. E Jesus, quando chegou perto dos Jesus não, Judas, quando chegou perto dos discípulos, perto de Jesus, ele dá um beijo em Jesus. Aquele beijo era para que as pessoas vissem quem era Jesus, porque ele tinha falado para eles: olha, quando eu chegar perto dele, eu vou beijá-lo para vocês saberem. E agora Jesus tinha sido entregue para aquelas pessoas, né? E Jesus disse assim para Judas: Judas, você me trai com um beijo, Judas. E ele fala para aquelas pessoas: vocês vêm até mim com espada, com pau. E eu estava com vocês todos os dias. Vocês estavam comigo, andando comigo. Judas, tu estava andando comigo e tu agora me trai com um beijo. Então Jesus, ele foi traído e agora Jesus é levado para as autoridades. Nossa próxima história
se chama Pedro Nega Jesus. Jesus foi levado prisioneiro e o que os discípulos fizeram? Os discípulos estavam com ele quando Judas chegou e as pessoas levaram Jesus, mas eles correram, se afastaram, abandonaram Jesus, como Jesus havia falado na última ceia que Jesus havia comido com eles. E Pedro se afastou e lá aí Pedro chega no lugar onde as pessoas estão, né? E uma serva, uma criada que está limpando lá, ela olha para Pedro e ela fala assim: você é amigo dele, você é amigo de Jesus. E Pedro diz: eu não conheço ele. E ela fala: sim, eu tive com ele. E Pedro, na mesma hora, Pedro sai. E a criada está ali, a serva está ali fazendo o serviço. Depois, quando Pedro volta, ela vem e ela vê o Pedro de novo. E ela fala para ele: você era um discípulo dele, você andava com ele, você é Galileu. Ele disse: eu não, eu nunca vi aquele homem. Eu não. E outros homens que estavam ali perto, eles falaram assim: tu é mesmo, é você que andava com ele, você é Galileu. E quando Pedro falou a primeira vez, que ele disse para a criada: não, eu não conheço esse homem, o galo cantou. A primeira vez que ele falou, ele saiu. E a segunda vez ele falou de novo para ela, que não conhecia. E agora, quando aquelas outras pessoas que estavam ali começaram a dizer: é sim, você é discípulo dele, você estava com ele. Pedro falou assim: não, eu não conheço esse homem, eu não conheço aquele homem. E a Bíblia diz que Pedro começou a praguejar. Praguejar é falar coisas, palavras assim que não são boas. E também ele começou a jurar, dizer que não conhecia Jesus, que não era discípulo de Jesus e que não sabia quem era Jesus. E quando Pedro começou a falar essas coisas, o galo cantou novamente. E Pedro se lembrou daquilo que Jesus falou. Jesus disse: Pedro, antes do galo cantar 2 vezes, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu exatamente isso. Pedro negou ao nosso querido Jesus. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que quando Pedro escutou o galo cantar pela segunda vez, que ele estava novamente negando o Senhor por 3 vezes, a Bíblia diz que ele chorou, ele se lembrou daquilo que Jesus havia falado para ele. Então a Bíblia diz que ele chorou muito, chorou amargamente, chorou tristemente por causa daquilo que ele havia feito. Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi abandonado por todos aqueles que ele amava. Pedro nega o Senhor Jesus, chora, e lá diante dos sacerdotes, agora Jesus é levado para as autoridades, ele é levado diante de Pilatos, e ele é amarrado, e quando ele está lá diante de Pilatos, Pilatos era uma autoridade, e ele começa a interrogar o Senhor Jesus, a fazer perguntas para Jesus, e ele pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse para ele: tu dizes. E ele começa a fazer outras perguntas, e Jesus não fala mais nada. E como naquela época da Páscoa, quando era a época da Páscoa, era um costume deles soltarem um prisioneiro. E quando Pilatos começou a interrogar Jesus, ele vê que Jesus é inocente. Ele não vê nada de errado no nosso Jesus. Então, ele fala assim para o povo: vamos soltar Jesus, porque na Páscoa a gente pode soltar um prisioneiro. Então, esse homem não fez nada demais. Vamos soltá-lo. Mas os sacerdotes, eles dizem: não, não vamos soltá-lo. E havia um prisioneiro que se chamava Barrabás. Barrabás era um homem que ele tinha arrumado uma briga, uma confusão, e ele tinha matado uma pessoa, e ele estava preso. E o povo
queria que Pilatos soltasse Barrabás e prendesse Jesus. E Barrabás falou assim: mas eu não vejo nenhum mal nesse homem. Vamos soltá-lo? Não, soltem Barrabás. Eles falaram. E ele falou: o que eu devo fazer com esse Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. O povo falava, os escribas falavam. E eu fico pensando, Jesus, ele andou por toda parte, ele só fazia o bem. Ele curava, ele ajudava, ele salvava. E ele está sendo tratado como o pior dos bandidos. Está sendo trocado por um assassino, por um bandido, por um homem mau. Ele está sendo trocado. Pilatos, ele tinha autoridade para soltar Jesus. Ele podia dizer, não, eu estou vendo que ele não fez nenhum mal, então eu vou soltá-lo. Mas o Pilatos, ele queria ficar bem com aquelas pessoas importantes. Então Pilatos vai falar, tragam uma bacia. E aí eles trazem uma bacia e Pilatos vai, pega aquela bacia com água e ele lava as suas mãos. E diz, olha, eu lavo as minhas mãos. Eu sou inocente do sangue desse homem. Então Pilatos manda que chicoteiem Jesus. E eles chicoteiam Jesus, marcam Jesus. Jesus já começa a derramar seu sangue. E agora ele é levado prisioneiro pelos soldados. Como será que Jesus se sentiu? Abandonado por aquele que os amava, rejeitado, trocado por um malfeitor, negado, traído. Sabe que hoje nós ainda podemos fazer isso? A gente pode pensar, não, eu não vou fazer isso. Mas a gente ainda pode fazer isso. Nós podemos também trocar Jesus por outras coisas. Quando nós não amamos o livro que é a palavra de Deus, quando nós não amamos ao Senhor, nós trocamos o Senhor pelo homem mau, como Pilatos fez. É como se a gente estivesse trocando o Senhor por Barrabás. Ó, o povo quis Barrabás, soltou Barrabás. Barrabás ficou ali com eles. E Jesus, que era o homem bom, foi levado prisioneiro. Quando nós não valorizamos as coisas de Deus, quando nós não acreditamos na palavra de Deus, quando nós deixamos de lado, é como se nós também estivéssemos desprezando o Senhor Jesus, rejeitando o Senhor Jesus. Toda vez que rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos rejeitando o Senhor Jesus, porque aqui tem tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida. É como se nós disséssemos assim para Ele, Jesus, você não é importante para mim. Eu não quero você. Foi o que aqueles homens disseram. Jesus, tu não é importante para nós. Nós não queremos você. Preferimos um malfeitor, um assassino, um homem mau do que você. E assim, o nosso querido Jesus, ele foi levado, chicoteado, levado para ser crucificado. No próximo vídeo, nós vamos estar vendo o que aconteceu com o nosso querido Jesus. Fiquem com Deus. Amamos vocês, mas Jesus os ama muito, muito mais.